Olá pessoal, então vamos para mais uma transmissão. Hoje vamos falar então mais um pouco sobre algumas práticas de customização. Eu vou tentar ser bem didático, né? Nós vamos fazer alguns exemplos aqui também. E deixa eu só diminuir o volume aqui, só um pouquinho. Pronto. Ah, Vamos lá, eu tenho alguns assuntos para falar com vocês. Só que primeiro, antes de nós começarmos essa parte mais prática, eu queria só reforçar alguns pontos que eu já comentei no passado, né? E uma delas se refere às famosas tags HTMPL. Tá? Só para vocês entenderem bem, existe um processo dentro do Service Desk, né, que é um processo chamado Web Engine. Né? Este processo ele é toda vez que o Service Desk precisa exibir algum formulário, né, para o usuário, né, é esse processo que está respondendo, né, no servidor de Service Desk de vocês. Vocês têm um processo, né, um ou mais processos, né, do Web Engine. Né. O Web Engine, né, ele é um parser. Né, então, o que ele faz? Todo formulário na internet, né, dentro do protocolo HTTP, HTTPS, tudo é entregue, né, só é entendido um tipo de formulário, né, só é entendido um tipo de página, né, as páginas HTML. Né. Só que dentro desses formulários HTMPL, né, são formulários que existem as chamadas tags HTML. Né. Essas tags, né, nada mais são do que os recursos do framework da SDM, né, que são disponibilizados para os administradores, enfim, para quem está desenvolvendo esses formulários, conseguirem ter mais flexibilidade. Né? Então, o formulário pode se comportar de diferentes formas, né? Ele pode assumir diferentes características de acordo com as tags que estão sendo utilizadas. Eu vou destacar algumas tags para vocês antes de nós começar com a parte prática da coisa. Né? Eu quero só destacar com vocês algumas tags e para vocês depois conseguirem consultar, tá? Se vocês consultarem dentro do site da CA, né, é bem fácil aqui a procura, tá? Deixa eu ver se vocês chamarem o Google aí, se vocês botarem assim, ó, tags HTMPL Service Desk, por exemplo, vocês vão ser remetidos para o site da CA, onde tem uma documentação bem interessante, bem completa sobre as tags. Tá? Cada tag tem uma finalidade, eu não vou explicar todas, eu vou explicar só as mais utilizadas mesmo. Né? Para vocês entenderem, né, o funcionamento. Uma das principais, né, que nós utilizamos muito, né, são as condicionais, né, o PDMIF. Né. O PDMIF é uma tag que é usada para o formulário, né, se comportar, né, de alguma forma específica. Eu vou entrar aqui num formulário qualquer. Tá? Vamos pegar aqui o formulário DTUIN, que é o nosso formulário de testes. Tá? E vocês vão ver que existem várias tags PDMIF. Várias tags PDMIF que estão dentro do formulário. Essas tags, pessoal, tem alguns usuários que confundem a utilização dessas tags com alguns recursos JavaScript. Eu vou explicar. Pensem no seguinte: toda vez que vocês falarem de tag HTMPL, significa que essa tag ela está sendo processada pelo servidor. Né? O servidor, depois que ele processa todas as tags, né, ele cria um HTML e envia para o cliente. Essas tags lá do lado do cliente, quando esse formulário foi criado, aqui, ó, deixa eu pegar aqui um formulário qualquer, né, eu vou visualizar aqui o conteúdo HTML que foi gerado. Tá? Vocês vão ver que não existe só os PDMIF que estão comentados, né, mas todas as outras tags do Service Desk que estão lá no formulário HTML não são entregues para o cliente, porque isso é processado pelo servidor. Né.
E isso é uma das coisas, é um detalhe pequeno de customização, mas que interfere muito no desempenho de qualquer formulário sendo renderizado, né, dentro do Service Desk. Né? Quando o Web Engine vai processar isso, né, quanto mais tags HTML ele tiver, não necessariamente vai demorar mais para processar esse formulário. Né? Eu vou explicar uma coisinha aqui para vocês, deixa eu dar um exemplo. Tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui no formulário, tá? Eu vou botar dentro da seção de script aqui, eu vou fazer a seguinte comparação. Alguns usuários, isso me perguntaram na semana passada, tá? Alguns usuários pensam que isto, por exemplo, vamos dizer aqui, pdm if prop, aqui ó, prop form name 3 prop form name 3, deixa eu ver o nome direitinho dessa tag aqui, ó. Existe uma variável de servidor, daqui a pouco eu vou falar de variáveis, tá? Que essas variáveis de servidor são entregues, né, pelo framework, né, para te dizer o que está para o Service Desk conseguir manipular as páginas da forma correta. Então, por exemplo, existe uma variável uma variável de propriedade, tá, chamada prop form name. Essa variável prop form name serve para tu dizer se o formulário está em edição ou ele está em modo somente leitura, por exemplo, read only. Né? Isso aqui para o Service Desk, eu vou botar aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, console.log, escreve Daniel. Tá? Vou fechar esse pdm if. Né? Pdm if. Pronto, salvei. Isso aqui para o Service Desk, como é que o servidor vai se comportar quando ele for processar isso aqui? Ele vai verificar se essa condição é verdade, e se essa condição for verdade, ele vai escrever dentro do formulário, lá no código-fonte lá do formulário, ele vai escrever essa linha no formulário. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, e a diferença de uma outra prática de programação que acaba tendo algumas contraindicações. Então, por exemplo, vou pegar aqui o formulário de incidentes, né? Vocês vão ver aqui, inclusive, que no console log, deixa eu tirar aqui, tiro os warnings, vocês vão ver que ele exibiu a palavra Daniel, porque esse formulário está em edição. Se vocês verem aqui no código, né, vocês vão ver que foi colocado dentro do formulário somente aquela linha. Tá? Se o formulário, por exemplo, tivesse em leitura, vamos botar aqui, por exemplo, eu vou botar aqui um pdm else, né? Tá? Eu quero que ele exiba, tá, aqui a gente bota assim, ó, leitura, né? E aqui eu boto, e aqui eu boto edição. Tá? Quando eu vou limpar o cache, né, e vou mandar ele renderizar esse formulário de novo. Né? Vocês vão ver que lá no console do servidor ele escreveu edição. Se eu cancelasse aqui a edição, deixa eu pegar um incidente aqui que já está aberto. Né? Vamos pegar um incidente. Né? Vocês vão ver aqui no console, ele botou leitura. Se eu entrasse em edição, ele ia escrever edição. Ok. Onde é que eu quero chegar, pessoal? Eu quero chegar no seguinte. Isto aqui, essa rotina que eu fiz aqui para vocês, existe uma variável chamada dtl-edit. Eu tinha comentado com vocês, só que é uma variável do lado do cliente. Tá? É uma variável do objeto DTL, né, que diz que o formulário está em modo de edição ou não. Isso aqui é diferente para o Service Desk. Ó. Se eu fizesse, por exemplo, isso aqui, dtl.edit else, isso aqui. Tá? Se eu fizesse aqui o mesmo resultado para o Service Desk, vamos lá,
leitura, e aqui eu vou botar a edição. Olha, observem agora o resultado final quando eu for renderizar esse formulário aqui, tá? Notem que aqui esses dois blocos aqui fazem, entre aspas, a mesma coisa, só que um está sendo feito, essa condição está sendo verificado quando o cliente está renderizando o formulário, e esse outro aqui foi processado do lado do servidor, tá? Se vocês notarem aqui, quando eu abrir um formulário, ó, vocês vão ver que ele vai botar duas vezes o Opa! Ah, vocês viram que... só um pouquinho. Só um pouquinho que já deu um probleminha aqui. DTL. Aqui, ó. Underline DTL. Mas eu acho que eu coloquei isso. Mas vamos ver. Aqui, underline DTL. Ó, olha que interessante. Esse objeto eu acho que nem existe ainda. Em tempo de execução ele não existe ainda. Ele só vai existir mais embaixo, né? Depois que o Service Desk criar o objeto DTL, tá? Mas eu só queria mostrar para vocês o seguinte: se eu abrir esse formulário agora para vocês verem o código-fonte dele, vocês vão ver que lá naquela parte onde eu coloquei, deixa eu botar aqui, leitura, tá? Vocês vão ver que todo bloco em JavaScript ele renderizou no formulário, ele teve que entregar para o cliente, porque isso aqui é processado do lado do cliente. Mas as PDMs, as HTML tags, né, só é entregue para o cliente o que realmente é necessário. E isso aqui faz uma grande diferença no processamento de... Imaginem o Service Desk processando milhares de vezes o mesmo formulário, entregando isso para vários clientes diferentes, né? Prefiram sempre utilizar as marcas HTML ao invés de utilizar variáveis JavaScript, né, que também são entregues pelo framework. Eu vou dar um exemplo para vocês. São muito utilizadas as PDM macros, né? O que faz uma PDM macro? Né? Deixa eu pegar uma PDM, por exemplo, existe uma PDM macro de button, né, para criar botões, né? Existe PDM macro para criar um DTL Dropbox, por exemplo, né? Um drop-down, por exemplo. Essas macros nada mais são do que várias funções JavaScript, né, incorporadas dentro de um arquivo de macro. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui dentro da pasta samples. Tá? Vocês vão ver que existem todas as macros que o Service Desk te disponibiliza. Nada mais são, aqui dá até para se customizar esses arquivos de macro. Né? Então vocês vão ver que as macros têm uma série de parâmetros, né? E quando ela é executada, toda vez que ela é executada, né, ela incorpora dentro do formulário, né, essas funções JavaScript, né, que são entregues lá pela biblioteca detailform.js. Né? Então, imaginem o reflexo que isso tem dentro do Service Desk. Então, quando tu faz uma condição, deixa eu mostrar aqui para vocês onde eu estava lá no edição. Eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse fazer uma condição assim, ó. Se tal variável for verdadeira, né, se condição, né, escreve essa PDM macro. Né? Caso contrário, escreve uma outra PDM macro, né? Ou com outro parâmetro, né? Por exemplo. Né? Então eu poderia botar aqui, ó, se não escreve status com outro nome, ó, status novo, por exemplo. Né? Mas isso aqui é uma forma ruim de se programar no Service Desk. Por quê? Porque na verdade tu fez o Web Engine do Service Desk processar duas vezes a PDM macro DTL dropdown. Né? Qual era o correto de se fazer, de se colocar essa condição? Através de uma PDM if. Né? Se vocês utilizarem uma PDM if, né, vocês vão notar que internamente a ferramenta já faz várias verificações de condição. Então, por exemplo, aqui ele está se o incidente necessitar de um responsável, por exemplo, então faz o campo responsável ser obrigatório. Caso contrário, ele é opcional.
Né? Isso aqui, quando o Service Desk processa, ele só processa essa linha aqui. Então, ele só vai renderizar a macro DTL lookup. Essa outra DTL lookup ele vai ignorar e vai passar lotado. E isso vai fazer com que o Service Desk apresente os formulários de uma forma mais rápida. Parece ser uma dica muito trivial, né? Mas não é o que acontece, né? Na maioria das customizações que eu vi, né? Os usuários utilizam muito essas condições processadas do lado do cliente. Não esqueçam que qualquer condição processada do lado do cliente vai depender da velocidade de processamento da estação do cliente. Né, ao contrário de uma macro PDM-IF, onde isso é renderizado e processado pelo lado do Service Desk, né, pelo lado do servidor. Bom, então já que eu falei um pouquinho de PDM-IF, né, o PDM-IF, né, como ele é um operador para fazer condições, né, ele tem vários operadores, né, que ele consegue manipular, né? Desde os operadores mais comuns, né, de igualdade, de diferença, de maior ou igual, de menor, maior, menor ou igual. E existem alguns operadores também que são utilizados para se colocar mais de uma condição. Né? Então, por exemplo, eu poderia aqui pegar essa PDM-IF aqui e poderia botar outras condições, né? Aqui ele iria processar as condições, né? Normalmente, e além de outros operadores que não são muito utilizados, né? Mas que são interessantes. Então, por exemplo, o operador %, né? O que ele faz? Ele te compara a string que for gerado do lado esquerdo, né? Se existir. Então, por exemplo, se eu colocar isso aqui, ó, vamos imaginar que eu tenha assim, ó, PDM-IF Daniel. Ó, se isso aqui contiver, ó, meu nome é Daniel. Isso aqui retornaria, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui retornaria verdadeiro, né? Ele pergunta se a string Daniel está contida na outra string. Isso é um outro recurso que não é muito utilizado, né? Mas é interessante. E além disso, o APDMIF também pode processar regras de regex. Tá? São regex, um regex diferente, tá? Na verdade. Né? É muito similar a quem utiliza o comando grep em Unix, né? Em Linux. Né? Mas utiliza expressões regulares, né, para tu fazer uma comparação. Né? Então, por exemplo, eu poderia verificar se uma string, né, começa com, termina com, né, se está dentro de um determinado padrão. Né? Então, isso é interessante. Que mais? Então, aqui a PDM-IF, né, eu comentei com vocês. Então, dentro de uma PDM-IF, tu pode ter o PDM-EL, se PDM é o LIF, né, para quando tu quer botar vários, como se fosse o ELSIF, né, do JavaScript. Né. Que mais? Deixa eu pegar aqui o PDM-IF. Então, essa é uma macro que é muito utilizada. PDM include é uma outra macro que também eu utilizo muito. Né? Imaginem que vocês tenham a seguinte necessidade: eu preciso colocar um novo botão, por exemplo, aqui no formulário, e esse botão não vai aparecer só no formulário Detail In. Né? Ele vai aparecer também em outros formulários até de outros grupos de formulário. Né? Como é que se faria do ideal? Né? Como é que se poderia se criar esse botão? Né? Se criaria um arquivo HTML, né? Aqui dentro. Ó. Opa. Aqui dentro se criaria, deixa eu até ver, eu acho que eu tenho aqui eu tenho um botão, por exemplo, eu tenho um include chamado seguir. Né? Então o que ele faz? Quando for a factory, né, de propriedade, a factory NR, então coloca esse botão, né? Cria esses parâmetros aqui para o botão. Né? E depois disso ele, enfim, faz todo o processamento do formulário. Inclusive tem fontes aqui, tem um código JavaScript aqui que é executado, enfim, funções, né, que são disponibilizadas, etc. Para mim utilizar depois esse botão de seguir, bastaria que eu fizesse um include desse arquivo. Né? Vocês vão ver que o include
O include é utilizado pelo framework para fazer várias coisas, mas para não ter que repetir código, né? E o include, inclusive, suporta que se passe, inclusive, parâmetros, né? Eu poderia dizer aqui que o ticket é igual a incidente, por exemplo, né? Quando esse formulário fosse renderizado, né, eu poderia acessar essa variável ticket, né, que foi passada. Né, como lá naquele formulário eu poderia botar pdm-if prop.ticket, né, for igual a incidente, né, então faz determinada coisa. Né. Então isso é um recurso interessante que pouca gente utiliza, mas que economiza recursos do servidor em vez de ter que criar, às vezes, esses códigos repetitivos em todos os formulários, né, às vezes, que se tem na ferramenta. E falando em formulários, tá, qual é uma prática comum, né, que se tem, né, para quem tem uma instalação de Service Desk, lá, um ambiente de desenvolvimento? Né? O normal é se utilizar grupos de formulário. Né? Imaginem o seguinte, imaginem que vocês querem disponibilizar alguns formulários, né? Ou mesmo que esse ambiente de desenvolvimento é utilizado por vários desenvolvedores. Né? Por vários usuários, né, que estão homologando o produto, homologando versões, etc. Mas tu não quer comprometer o Service Desk para os demais usuários. Né? Então, o que poderia ser feito? O usuário Service Desk, né, ele está vinculado a um tipo de acesso. E esse tipo de acesso tem uma série de funções. Cada função vocês podem atribuir uma função administrador, pode usar um grupo de formulários diferente. Então, por exemplo, se eu colocasse o administrador, a função administrador, para usar o grupo de formulários de desenvolvimento, né, quando eu fosse abrir o formulário de incidentes, por exemplo, qual é o comportamento da ferramenta? Ela chega nessa estrutura aqui, até porque o usuário é um analista, ele identifica que o usuário é um analista. Depois que ele viu que é um usuário analista, ele verifica qual é o grupo de formulários. Se é o grupo de formulários desenvolvimento, ele procura qual é o formulário que o usuário está procurando. É o DTUIN. O DTUIN ele verifica primeiro dentro dessa pasta do grupo de formulários e depois, se ele não encontrar dentro dessa pasta de grupo de formulários, daí ele procura esse formulário dentro da pasta analista e caso ele não encontre na pasta analista, ele vai lá para a estrutura BOP CFG. É assim que funciona o Service Desk para entregar um formulário. Né? Então, eu poderia, se eu dissesse que aquele usuário, que quem usar a função administrador vai usar o grupo de formulários de desenvolvimento, esse formulário aqui, DTUIN, que está dentro dessa pasta do desenvolvimento aqui, ele só vai ser entregue para esses usuários que usarem essa função. Né? Isso é uma forma interessante, né, de se ter várias versões de formulário. E às vezes acontece isso. Né? O Service Desk tem várias funções, os usuários podem ter várias funções e às vezes, né, o usuário que está numa função tem um formulário que assume um comportamento. Né? Eu vou dar um exemplo simples. Quando o usuário fizer parte da função analista de nível 2, por exemplo, o campo categoria de um incidente pode ser obrigatório. Né? Caso ele não fizesse parte dessa função, o campo poderia ser opcional. Eu poderia resolver essa questão de duas formas. Ou eu colocaria um único formulário, né? Trabalharia só com o formulário aqui, o DTUIN, que está aqui dentro da pasta analista. E lá dentro do DTUIN eu colocaria uma condicionalidade para exibir aquele campo. Então, por exemplo, lá no campo categoria, campo category, aqui, ó. Deixa eu achar o category. Ó. Opa. Category. Mais fácil procurar aqui, ó. Vamos pegar qualquer campo aqui, o item de configuração, por exemplo. Então aqui eu poderia colocar uma condicionalidade que verificaria a função do usuário, né, que está logado. Então, por exemplo, existe uma variável no servidor que são as variáveis de session. Né? Então, session role ID,
né, te entrega qual é a role, qual é a função que o usuário está executando naquele momento. Né? Então, se eu botasse aqui, por exemplo, role sim, se não me engano é sim o name, né, o nome simbólico dessa role fosse igual a analista de nível 2, por exemplo, analista de nível 2, né, entrega essa PDM macro. Caso contrário, né, eu entrego uma outra PDM macro. Essa é uma das formas que dá para se fazer isso. Né? Eu, na minha empresa, nós preferimos não usar esse tipo de condicionalidade envolvendo a session. Né? Nós preferimos usar as permissões. Né? Nós criamos várias permissões específicas aqui no acesso funcional e depois, quando eu quero verificar essa permissão, basta que eu use uma condição aqui, que é a condição access. Né? Se access, ponto, por exemplo, admin. Né? Então, por exemplo, se o usuário for administrador, né, ó, se administrador for igual a 2, né, que ele tem a permissão de modificar, né, do administrador, então entrega essa PDM macro. Caso contrário, faz uma outra coisa. O que é esse admin? Esse aqui é o código dos acessos funcionais. Né? Então, todo usuário que tem a permissão de admin, né, porque esses acessos funcionais estão vinculados à função do usuário. Né? Então, o administrador aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o administrador tem várias permissões. Uma das permissões é a permissão de administração. Né? E quando ele tem a permissão modificar, por exemplo, que seria o valor 2, né, significa que ele tem aquela permissão específica e daí tu pode fazer essa verificação. Por isso que é importante, pessoal, vocês lerem as principais variáveis que existem dentro do Service Desk, né, que interferem no comportamento, né, do processamento do Web Engine. Né? E existem vários tipos de variável, né? Desde as variáveis simples. O que são as variáveis simples? Então, essa que eu acabei de falar para vocês, por exemplo, né? A variável Access, né? A variável CGI, que é usada muito para gerar URLs, né, que vão disparar determinadas operações, né? Que é uma variável que não é muito utilizada para o usuário, para quem está fazendo customizações mais simples. Né? A variável CST, então, por exemplo, que é um objeto instanciado de toda a ficha do usuário. Né? Então, por exemplo, o usuário Service Desk se logou. A partir do momento que ele se logou, todos esses atributos aqui, ó, que existem no usuário Service Desk, né? Então, por exemplo, o tipo de contato, qual é a empresa que ele está vinculado, o departamento, etc., podem ser acessados através dessa variável. Né? Então, se eu botasse aqui, ó, cst.dept.name, por exemplo, se o nome do setor do usuário que está logado, né, se chamar compras, né, faz tal coisa. Né? Caso contrário, faça outra coisa. Né? Então existe essa variável, essa aqui é muito utilizada. Né? Por que se faz isso é uma dúvida comum, né? Mas não era melhor eu criar um formulário específico lá para o pessoal do compras? Pode ser uma opção, mas não esquecendo o seguinte, pessoal. É difícil de manter formulários atualizados. Quando eu digo atualizados é o seguinte, não adianta vocês criarem um formulário se depois, quando eu tiver que fazer uma migração de versão do Service Desk, às vezes vocês têm que recustomizar formulários. Às vezes a gente aplica um patch na ferramenta e esse patch afeta, inclusive, os formulários, né? Alguns desses formulários, e eu tenho que recustomizar. Quanto mais formulários eu tiver dentro da ferramenta, mais trabalho administrativo para manter esses formulários. Né? Se você tiver uma equipe grande de desenvolvimento, ok, fica até mais interessante o código, fica até mais legível, né? Quanto menos if tiver um formulário, melhor, né? Até mesmo para processar esse formulário. Né? No nosso caso, no caso da minha empresa, nós não utilizamos muito grupos de formulário para as funções do Service Desk, né, para as outras funções. Né? Então, o que nós fazemos se for a função, se for o usuário do setor tal ou do grupo tal, né, se ele fizer parte de tal grupo, exibe tal componente de tal forma.
Então as tags são muito utilizadas para nós. Uma das tags então que eu comentei com vocês é a session, né? A session entrega várias informações, e algumas dessas informações são importantes. Então, por exemplo, dentro da session eu tenho a role do usuário, né? Qual é a função que o usuário está logado, além de outras informações. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que o Web Engine entrega um formulário para o usuário, existem duas coisas que são obrigatórias. A primeira, existe um seed, que é uma identificação do usuário, que ele loga na hora, tá? É um número randômico, né, que é gerado toda vez que tu se loga no Service Desk, tu tem um seed diferente. E existe um feed. O feed é uma numeração que os formulários recebem para o Service Desk gerenciar o cache desses formulários, tá, no Web Engine. E além disso, existe uma outra variável que é uma variável considerada variável simples, tá? Que são as variáveis user state. Eu poderia definir uma variável, né? Imaginem lá, quando o usuário se logou dentro da ferramenta, existe uma parte aqui da tela que é a hdtop. Né? A hdtop faz um monte de coisas dentro da ferramenta. Tá? Ela declara um monte de variáveis globais e busca, inclusive, várias preferências do usuário. Essas preferências do usuário aqui, por exemplo, elas só são carregadas uma vez. Né? Depois que elas são carregadas, elas são armazenadas em variáveis do tipo session. Né? Então é possível que eu defina uma variável session, né, para o usuário quando ele se loga, e essa informação que está gravada nessa variável pode ser depois consumida por qualquer outro formulário, né, porque ela é uma variável de sessão. Né? Aqui, ó. Deixa eu voltar para lá que eu me perdi. Aqui. Aqui, que isso fica gravado nas variáveis de user state. Tá? Eu falei essa variável session por engano. Além disso, existem variáveis de propriedade. O que são, em resumo, as variáveis de propriedade? Tá? São variáveis que são criadas em tempo de execução, ou são variáveis que estão declaradas lá dentro do arquivo webcfg, dentro da estrutura do Catalina. Tá? Lá no Catalina tem várias propriedades. Tem vários parâmetros, né, que são utilizados pelo Service Desk, tempo de timeout, o tempo, a quantidade de registros que vai ser exibido no módulo de anúncios da ferramenta. Né? Então, todas essas variáveis podem ser acessadas usando o prefixo prop. Né? Então, aqui vocês viram aqui, né, que tem várias informações, né, o browser do usuário, né, que é entregue por essa variável, né, o nome desse usuário, né, o nome composto, né, o combo name desse usuário, Daniel Becker Bigelini, né, qual é a factory que está sendo utilizada naquele momento, né, qual é o feed do formulário, qual é o nome do formulário, né, a própria form name lá, ela tem 4 partes, na verdade, a própria form name, que é o nome completo do formulário, né, e eu tenho a primeira parte do nome, né, que ele pegaria, por exemplo, só a palavra detail. Depois disso, detail CHG, aliás. Depois tu tem aqui o próprio o CHG é o 2, né, e o próprio form name 3, que exibe, por exemplo, se o formulário está em edição ou modo leitura. Né. O próprio release, que ele mostra qual é a versão do formulário, ele lê aquela tag PDM Pragma que existe em todos os formulários do Service Desk. Pragma. PDM Pragma, né, que diz, por exemplo, qual é a release daquele formulário. Né? Isso aqui nem a própria CA está atualizando essa informação nos formulários quando ela lança novas versões de formulário, tá? Mas deveria, né? Ela serve para isso. O seed do usuário, né? A pasta sitemod, né? E várias outras coisas, tá, pessoal? Não existem só estas variáveis aqui, tá, pessoal? Existe um monte de outras variáveis, tá, que eu fui descobrindo, não consegui catalogar todas ainda, tá, mas outra hora eu vou ver, vai virar um post isso. Existem variáveis de ambiente. O que são variáveis de ambiente? São variáveis, principalmente as variáveis que estão dentro do arquivo nxenv, né, ou variáveis que estão dentro do gerenciamento de opções. Né? Então, cada uma dessas opções aqui, existe um código para essa opção, né? E é possível verificar qual é o valor que está atribuído a ela. Né? Voltando para cá, aqui. Além disso, existem as variáveis
de objetos comerciais, né, que são as variáveis quando o objeto já está persistido no banco. Né? Então vamos lá. Quando eu abri um formulário aqui, por exemplo, eu abri aqui o formulário, um incidente que já está gravado no banco, tá? Se eu quisesse colocar uma condição, olha, se o usuário responsável for igual a Service Desk, por exemplo, como é que eu poderia fazer? Né? Aqui poderia ter uma condição, né? args. O nome do atributo, assignee, nesse caso, né? Se fosse igual, se eu botasse só isso, né? O que isso aqui ia resultar para o Service Desk? Ia resultar no atributo relacionado desse campo, que é um campo srel, né, que é um campo que se relaciona com o objeto de contatos. Né, mas eu não quero isso. Né, eu quero esse nome amigável aqui, né, do Service Desk, né, que está aparecendo aqui. Né. Então eu poderia fazer assim, ó, se assignee.lastName ou comboName, né, no meu caso aqui eu posso verificar só como lastName, porque todo o nome do usuário está gravado dentro desse atributo. Né, for igual a Service Desk, então faz tal coisa. Né. Bom, que mais? Então, o args então, te dá essa possibilidade de tu consultar qualquer atributo que esteja armazenado, né, naquele objeto. Né? Vocês podem, inclusive, se for um atributo que está vinculado a um objeto BREL, né, um atributo com um objeto que tem múltiplos. Né? Então, por exemplo, aqui dentro do incidente, existe os logs. Né? Os logs aqui pode ter mais de um log. Né? Então eu tenho um incidente e 10 registros de log. Se eu quisesse saber quantos registros de log tem, né, bastaria que eu colocasse args. Aqui, se não me engano, é aug.length. Né? Ele vai te dizer o tamanho, né, de quantos registros existem dentro dessa tabela de atividades. E existe também algumas nesse exemplo que ele está dando aqui, eu pego a primeira descrição, né, da atividade número 0. Né, ele monta um array, né, de objetos, né, quando tu está dentro, o Web Engine tem essa possibilidade de tu conseguir instanciar determinada posição, né, de uma tabela com n objetos, né, bastando que tu pode fazer isso com propriedades também, com tarefas de workflow. Né, mas isso tu só consegue fazer quando essa instrução está sendo processada pelo Web Engine. Né? Não, tu não pode fazer isso em Spell. Né? Em Spell tu não consegue fazer isso. Em Spell tu tem que percorrer cada um desses objetos e tentar descobrir, né, qual é o que tu quer. Né? E além disso, a args, né, tu pode buscar. Eu tinha comentado isso com vocês, né, que cada atributo, então por exemplo, pop sinfo -d in find assignee. Então, por exemplo, peguei o atributo assignee. Então, esse atributo aqui, por exemplo, é um atributo srel, né, que está vinculado com a factory AGT, e o atributo relacionado dele, que é o que fica armazenado dentro do incidente, é o ID, né, dessa tabela de contatos. Né. Se eu quisesse saber qual é o atributo relacionado do assignee, né, bastaria que eu colocasse, por exemplo, vocês viram ali que eu digitei aqui, né, no código aqui, args assignee.lastName, mas eu não sei, vamos imaginar, se eu não quisesse digitar o nome do atributo common, né, e botasse só isso aqui, ó, common name, o valor common name, né, isso aqui para ele, se o valor common name do atributo assignee for igual a Service Desk, né, ele iria processar essa condição. Então são formas de se fazer e ter o mesmo resultado. Né? Enfim, vocês vão ver aqui que tem uma documentação bem grande quanto a isso. Tá? Eu não vou entrar em todos porque esse assunto é bem longo, tá? Mas isso aqui é bom vocês saberem bem que essas variáveis são muito utilizadas e muita gente nem utiliza, né, essas variáveis, né? Ou mesmo acessa às vezes essas informações através das variáveis JavaScript, né, e não as variáveis de servidor. Além disso,
Existe, eu estava falando para vocês das tags. Então nós falamos aqui muito aqui sobre a tag PDM-if, eu falei da PDM-include. Existem muitas tags que são utilizadas no Service Desk para exibição, né? As principais delas, né, é a PDM-if, né, PDM-include. PDM-JScript é uma tag muito interessante que ela faz um include de um arquivo JS, de uma biblioteca JS que tu precise para renderizar o teu formulário, de uma forma condicional, né? Ele só vai fazer aquele include se o formulário precisar daquela biblioteca, né? Daquela função JavaScript que está sendo chamada, né? Existem até algumas macros que usam essa tag JSScript, né? PDM list é uma isso aqui é uma forma é um exemplo. Deixa eu ver se eu não tenho nenhum PDM list aqui. Tá? Aqui um PDM list, por exemplo. O PDM list aqui que tá percorrendo a factory ctimer, né? Toda vez que se cria qualquer tipo de laço, isso aqui é uma tag que cria um laço, né? Ela vai executar. Então vamos imaginar que aqui existe uma condição, né, com uma cláusula de procura, né? Então todos os registros que estiverem ativos, ele iria executar esse código aqui dentro. Ele ia executar essa função JavaScript, ia fazer mais uma condicionalidade aqui, ia determinar uma variável com a variável PDM7. Esses recursos de laço, né, de PDM tags, dessas tags HTML, né, podem ser um problema se forem mal desenvolvidas, né? Então imagina que eu colocasse várias linhas, por exemplo, para registrar no log, né, por exemplo, o ID, né, o ID de cada um desses registros aqui que forem encontrados dentro da factory ctimer, né. Ele vai fazer isso. Se tiverem 500 registros, ele vai criar 500 linhas de registro lá no teu código-fonte HTML que é entregue para o cliente. Ele vai criar 500 linhas de registro com cada ID que está sendo gerado. Isso aqui então tem que ser usado com cuidado, né? Porque a PDM list, imagina, ele só vai conseguir entregar esse formulário para o cliente, né, depois que ele processar todo esse laço aqui. Né? E isso aqui pode dar um delay, né, muito grande na entrega desses formulários para o cliente. Às vezes o usuário acaba não percebendo isso quando eles têm poucos usuários. Agora imagine esse formulário sendo processado, né, por centenas de usuários simultâneos, né? E tu ter uma infraestrutura pequena para atender isso, né? Então um dos processos que fica muito sobrecarregado com isso é o próprio Web Engine. Vamos lá. Existem então tags, né, que são utilizadas em quase todos os formulários detail, né, por exemplo, PDM, o notebook, né, que exibe as abas, né. A variável PDM7 é uma variável que também é muito utilizada, né, ela é uma marca HTML que serve para tu armazenar variáveis em tempo de execução, né. Quando se usa a macro PDM7, notem que ela é uma macro que ela é uma marca HTML que serve para tu armazenar variáveis, mas são variáveis de servidor, né? Então, se eu criasse uma variável aqui chamada Daniel, por exemplo, né? PDM7 Daniel é igual a teste, né? Essa variável, quando eu fosse acessar ela, né, eu iria usar, ela poderia ser acessada tanto via PDM-if, quanto um if, né, de JavaScript, né? E ela seria acessada bastando que eu colocasse um cifrão na frente, né? Então, se PDM-if Daniel for igual a teste, né, faz determinada coisa. Essas variáveis ficam disponíveis só do lado do servidor, né? Às vezes, quando eu fiz, por exemplo, aqui esse formulário aqui, que é o formulário de seguir, né, para que eu uso o PDM7? Dependendo da factory, né, que o botão seguir é exibido, né, a cláusula que é usada lá no PDM list, né, então eu criei uma variável de servidor chamada wclrel, né, e o meu PDM list é único. Ó, o meu where usa aquela variável que eu acabei de montar aqui em cima, que dependendo da factory muda totalmente a cláusula de procura. Né? Então, essa é uma finalidade muito interessante, né, do PDM7.
O PDM7 uma marca que também é utilizada até para fazer cálculos, tá, pessoal? Dá para se fazer cálculo com ela, eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Tá? Mas o mais normal dela é para armazenar variáveis string mesmo, tá? Mas é possível fazer várias operações com ela. Inclusive, ela consegue acessar variáveis de JavaScript, né? Mas isso é um assunto à parte aí que nós vamos falar num futuro. Ok. Então, vendo depois tudo isso, deixa eu ver aqui o que eu já falei para vocês. Falei do include, do set, do if, do list. As variáveis keep, né? Toda vez que vocês virem esse tipo de variável, tá? Variável que tem o prefixo keep, né? Significa que é uma variável que está sendo entregue. Né? Então, por exemplo, eu estava aqui deixa eu pegar o formulário do detail, né? E embaixo ali do detail tem algumas abas que estão sendo exibidas. Vocês vão ver que algumas abas que são exibidas, quando ele vai exibir a aba, o que ele faz? Ele está aqui, todas as coisas que são feitas no Service Desk pelo Web Engine, na verdade são operações. Né? Então, cada uma dessas operações tá descrita aqui num arquivo que pouca gente conhece esse arquivo. Tá? Existe um arquivo chamado optable. Tá? E dentro do optable existem todas as operações que são executadas pelo Service Desk. Então, por exemplo, a operação search, que era aquela operação que eu estava mostrando para vocês, ali, ó. Toda vez que a operação search é disparada para o Web Engine, né, essa operação search nada mais faz do que executar uma função spell, né, e esses outros parâmetros aqui não vêm ao caso agora para que serve, eu explico um dia para vocês, para se criar novas operações. Tá? E depois disso, enfim, toda vez que esse formulário for processado, então, por exemplo, a operação search, né, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, estou aqui dentro de um formulário, tá? E eu vou monitorar, foi assim que eu fui aprendendo muita coisa dentro do Service Desk, tá, pessoal? Então, mas eu vou escrever aqui uma coisa. Deu, tirei fora. Eu vou digitar aqui, ó. Opa. Ó. Service Desk. Tá? Então, o Service Desk foi executado. Vocês viram aqui que foi feita uma operação. Deixa eu pegar a operação search. Tá? A operação search foi feita com vários parâmetros. Né? Ele mandou uma informação e teve uma resposta, que nada mais foi do que um objeto JSON que foi entregue pelo Service Desk, né, com algumas informações, que foram as sugestões, né, do AutoSuggest. Né. Então eu só mostrei isso para vocês, para cada operação do Service Desk tem uma finalidade específica. Tá? Essas operações é bom conhecer os parâmetros, e a melhor forma de conhecer esses parâmetros que essas operações têm é consultando, né? Olhando códigos que existem em outros formulários. Então, por exemplo, aqui o OPSearch, ele precisa de um parâmetro que é o parâmetro factory, que define em que factory que eu vou consultar. Quais são as condições, né, quais são os parâmetros que vão ser passados nos filtros de procura. Então, por exemplo, aqui ele está dizendo o seguinte, que a callback ID existe uma condição de igualdade, né, que existem várias operações possíveis. Tá? Então, quando se coloca qbe.eq, significa igual. Se eu botasse ky, né, por exemplo, é uma forma de se dizer assim, ó, qualquer, se eu botasse aqui, ó, vamos botar aqui, vamos mudar isso aqui. Se eu dissesse isso aqui para o Service Desk, né, se eu fosse disparar uma condição, uma página de procura do Service Desk, né, passando esse parâmetro aqui, o Service Desk iria entender o seguinte, que me exibe todos os incidentes, né, me faz uma procura em todos os incidentes que contenha a palavra Daniel. Não é igual a Daniel, né, mas que contém a palavra Daniel. Uma consulta que é utilizada, que é muito comum, é o QBE-IN, né, que é muito utilizado em filtros de procura. Né. Existe uma documentação bem grande sobre essa questão das QBEs. Tá? Tem que procurar na internet, tá? Mas aqui eu acho que tem aqui, deixa eu ver uma coisinha, QBE. Não tem.
tá? Tem que procurar na internet, vocês vão ter uma documentação bem grande dos tipos de QBE, né? São utilizados muito pela operação de search. Então, essas operações aqui, quando são disparadas, né, o Service Desk pode ter um comportamento completamente diferente de acordo com a operação que está sendo disparada. Né? Se eu usar o search, eu vou ter um objeto JSON que está sendo entregue. Se eu usar um display form, eu vou ter só um HTML que está sendo entregue. Né? Tem bastante variedade, né, de comportamentos aí para cada uma dessas operações. Tá? Continuando aqui, uma das coisas que incomodam muito a questão da customização dentro do Service Desk é a forma com que os dados são exibidos. É muito fácil tu errar na programação e esquecer, né, que esses dados, se não forem formatados corretamente, né, vocês não vão conseguir, vocês vão ter vários erros, né, de programação. Uma tag que é muito utilizada é a PDM-FMT. Né? Também existe bastante documentação sobre ela. Né? Vocês podem formatar a saída de uma informação de várias formas. Eu posso fazer com que ele me entregue uma informação em formato HTML ou em formato JavaScript, né? Substituindo alguns caracteres que são caracteres problemáticos em JavaScript. Né? Consultem sobre essa variável que é interessante. Existe uma outra variável que também eu já utilizei, que é a PDM Evil, que é muito pouco documentada, que ela é uma variável, uma marca HTML que serve para compilar outras marcas HTML em tempo de execução. Né? Se vocês quiserem mais informações a respeito, eu não vou dar o caminho das pedras aqui, eu vou falar nisso num assunto, num post à parte. Tá? Se vocês quiserem aprender sobre a PDM Evil, tá? Consultem as macros. Tá? Aqui no exemplo de macros, aqui vocês vão ver que existem algumas forms. Tá? Deixa eu ver se não existe aqui uma que tenha. Ó. Não, aqui não. Tem que procurar, tá? Tem algumas macros que tem essa marca HTML, né, ensinando como se utiliza a marca PDM Evil. Tá? É interessante. Que mais? Eu falei do QBE, deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui tem a documentação das marcas, das condições QBE, né, se vocês quiserem dar uma olhada. Ó, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir abrir. Aqui. Né? Então aqui tem todas as marcas, todas as operações QBE possíveis dentro do Service Desk. Né? Isso aí é interessante na ferramenta porque tem muita documentação e quando não tem na documentação online, tem às vezes numa documentação que está dentro de uma pasta de instalação lá do produto, então documentação não falta, né, dentro da ferramenta. E por último, deixa eu falar aqui para vocês sobre jQuery. Só lembrando para vocês que existem caracteres, existe um caractere que é reservado, né, para o Web Engine, né, que é o caractere dólar. Né? Então, o caractere dólar, né, como eu disse para vocês, como é que o parser funciona? Né? Tudo que é string que começar com o dólar, ele pensa que é uma variável de servidor. Tá? Então, para quem utiliza jQuery, escrevi errado aqui, ó, acaba tendo que se acostumar que ele não vai poder fazer utilizar a linguagem da forma mais comum, que é fazer isso aqui, por exemplo. Eu atribuo aqui, olha, pega um elemento tal HTML, tal ID, né, e faz tal operação, por exemplo. Né? Quem quer utilizar jQuery dentro dos formulários, que a ferramenta suporta, né, tem que ou utilizar o apelido JQ, né, ou escrever jQuery. Né? A mesma coisa para o Angular. Né? O Angular, antes da versão 2.0, que agora que eles retiraram o caractere dólar, tá? Mas até então tudo é feito com o caractere dólar. E isso dá um problema. Eu demorei bastante tempo para conseguir fazer o Service Desk ser compatível com Angular nos formulários. Né? Que mais? Pessoal, deixa eu ver uma coisinha, o Johan aqui.
O Johan aqui está pedindo um link para essas documentações. Pessoal, essas documentações que eu estou passando aqui para vocês, eu vou depois eu posto ali nos comentários ali, eu posto cada um dos links, tá, que eu utilizei para essas documentações, tá? Mas dentro do site, na própria ferramenta aqui, né, se vocês entrarem aqui em documentação, por exemplo, né, aqui na documentação existe toda a documentação do produto, né? Lembrando que a documentação do Service Desk está dividido em, basicamente tem três tipos de documentação, né? Existe a documentação de ajuda, né? Que é uma documentação para mostrar, por exemplo, se eu não soubesse para que serve essas três options aqui, né? Então bastaria que eu desse aqui ajuda desta janela e ele vai me dizer, ele vai direto para a seção de gerenciamento de opções e vai me explicar aquela ajuda contextual, né? Isso é um tipo de documentação que geralmente está online, tá? Existe uma documentação que é uma documentação do produto, né, que antigamente era local e agora ele está direcionando para uma documentação global da ferramenta que vai lá para o site da CA. Tá? Nesse caso aqui vai ter toda a documentação. Né? E existe uma outra documentação que é o guia de referência técnica. Tá? Que isso aí vocês vão encontrar, que são os green books da ferramenta, né? Que vocês vão encontrar aí no site da CA, né? Para baixar, né? Então vocês vão ter todo o material aí de documentação do produto, né? Eu posso dizer que eu já li quase toda a documentação do produto e ainda não... Eu tenho uma série de dificuldades ainda para um monte de coisas que são dúvidas que devem ser comuns até para vocês, né? Pessoal, o meu tempo está estourando, já estourou, já falei demais. Hoje eu pensei até que não ia conseguir fazer, não ia conseguir fazer essa transmissão. Até minutos antes da transmissão eu estava sem internet aqui, mas que bom que deu tudo certo e eu consegui apresentar aqui para vocês. Vocês viram que eu passei aqui, eu só dei uma pincelada em algumas coisas, né? Eu não tenho como eu recebo muitas perguntas. Olha, o meu Messenger ali do Facebook recebe muitas perguntas. As pessoas, inclusive, preferem perguntar de forma privada, né, para mim, em vez de publicar no grupo. Mas tudo bem, né? Só que eu não consigo responder tudo, né? É muita coisa. Eu não sou o cara que mais sabe da ferramenta. Claro que não. Eu sou um cara teimoso que foi aprendendo assim como vocês aí, e fui aprendendo a customizar aos pouquinhos. Eu fui aprendendo a customizar. E isso tem que fazer muita experiência, né? E o ambiente de desenvolvimento serve para isso mesmo, né? O importante é tentar, né? E quando não procura, hoje mesmo, hoje eu não estava conseguindo fazer uma customização na ferramenta. Acabei até publicando lá dentro da comunidade CA oficial, né, americana, né, publicando uma necessidade que eu tinha, né, que parece uma coisa simples, mas não é nem um pouco, né? Eu quero, por exemplo, copiar determinado ticket e não quero, por exemplo, eu quero copiar uma mudança e eu não quero que venha nessa mudança os itens de configuração, por exemplo. Uma necessidade, né, que aparentemente bastaria mudar um arquivo aqui dentro do Service Desk, né, mudar uma trigger, né, que existe uma trigger aqui. Vou só falar rapidinho para você sobre isso, mas que hoje me consumiu bastante tempo. Né? Existe uma trigger que eu mudo o comportamento da função de copiar, né? Bastando que eu informe aqui quais são os atributos que eu quero que ele não copie ou que ele redefina o valor, etc. Mas eu só consigo, essa trigger só funciona, essa função só funciona para atributos locais, né, do objeto. Se tu quer, por exemplo, eu não quero que ele copie os anexos, eu não quero que ele copie as propriedades desse ticket, né? Isso até então não é possível fazer isso dentro da ferramenta, né? Então eu acabei tendo que colocar essa dificuldade que eu tinha lá no fórum. Lá. Então essa é uma forma boa de se aprender, né? No fórum lá tem muita gente que enfrenta muita dificuldade, então eu fico lendo assim frequentemente essas dificuldades para aprender como é que as pessoas fizeram para contornar aquela dificuldade. E isso que é legal dentro da ferramenta. Tem muita gente utilizando. Pessoal, até a próxima. Na próxima semana vamos ver se vai ter uma nova transmissão, acredito que tenha. Né? Até lá, qualquer coisa, entre em contato. Tá bom? Um abração.